Boa noite, pessoal, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Toledo, essa é minha esposa Marcela e a gente está aqui hoje para trazer um devocional sobre a Semana da Família, que a gente tem feito aí esse devocional com toda a família e tendo esses vídeos. Graça e paz, irmãos. Nós vamos trazer uma mensagem hoje que é o seguinte: sua casa, um lugar de paz. Para isso, eu vou lembrar com vocês de uma história que eu acho que muitos conhecem, outros talvez tenham ouvido falar e outros talvez tenham visto o filme, né? Que o filme é bem famoso, um filme bem antigo, que é do Mágico de Oz. Mágico de Oz conta a história de uma menina, a Dorothy, que está insatisfeita com a sua casa e um dia reclamando sozinha é levada por um furacão para um lugar muito distante. Quando ela chega nesse lugar, que cai a ficha que ela saiu da casa dela, que ela tá longe de tudo, ela começa a querer voltar para casa. Eu quero voltar para minha casa, o que eu vou fazer? E aí ela passa diversas aventuras, conhece pessoas, passa uns apertos lá no lugar que ela está. E aí o único objetivo dela é voltar para casa, voltar para casa. E aí passa por vários caminhos buscando isso. E o dia que ela consegue encontrar lá aquela que vai levá-la para casa, a frase mágica para ela voltar para casa é repetir: não há lugar como o nosso lar. E ela fecha os olhos e repete com toda a força: não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. E de repente ela acorda de novo na sua casa. E o que a gente quer falar com essa questão de não há lugar como o nosso lar? Para onde nós vamos quando nós estamos cansados? Para onde nós vamos quando tudo tá errado? Quando você faz aquela viagem assim, que parece uma viagem maravilhosa, mas você fica doido para voltar para onde? Para sua casa, né? A gente quer voltar para casa, a gente quer voltar para o nosso lar, para um lugar que é o nosso aconchego, um lugar que é bom, um lugar que nos abraça. Então, muitas famílias, elas passam dificuldades, né? Porque elas pensam que o alívio para os seus problemas se encontram somente na igreja. Se esquecem que o milagre está ao alcance delas através da fé. Muitas pessoas são abençoadas na igreja, mas quando chegam em casa, aí a coisa muda, né? Se rendem ao peso das dificuldades que encontram ali dentro de casa. E aí esquecem a bênção que acabou de trazer lá da igreja quando entra dentro de casa. Como eu posso tornar o meu lar um lugar de paz? Como eu faço isso? E para poder refletir um pouco disso, como que a gente faz a nossa casa um lugar de paz, eu acho que a maior referência que a gente pode ter é a própria Bíblia Sagrada, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, né? E existe um salmo que diz o seguinte, Salmo 127:1, você pode abrir aí, e diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. A parte A do versículo diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. E aí a gente vem com aquela famosa perguntar para o texto, né? Quando a gente quer entender um texto, o que a gente tem que fazer é fazer perguntas para o texto. E aí a gente pode fazer essa pergunta para o texto: mas como deixar o Senhor edificar a minha casa? Como que eu consigo deixar com que o Senhor edifique a minha casa? Né? E a resposta também está na própria Bíblia. Nós viemos de uma sequência de estudos da revista que a gente está trabalhando, que é o comportamento do crente, se eu não me engano a lição 3, 4, 5, 6, por ali, que diz que a gente falou muito sobre o amor, né? E a resposta para isso, para a gente deixar com que o Senhor edifique a nossa casa, é deixar com que o Senhor nos use através do amor. É deixar com que o amor de Deus entre na nossa vida, entre no nosso coração e que a gente manifeste esse amor de Deus. Existe um outro versículo que diz: quando vos amardes uns aos outros, isso o próprio Jesus Cristo dizendo, diz o seguinte: quando vos amardes uns aos outros, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Não está dessa forma, mas o contexto é esse. Depois eu vou colocar aqui embaixo o versículo. Mas quando a gente se amar, a gente vai ser conhecido como discípulos.
A gente vai ser conhecidos como pessoas que servem a Deus e que andam segundo a Deus. Então, como deixar com que o Senhor edifique a minha casa? Amando. Amando quem? Os seus familiares. Amando o quê? A sua casa. Nenhuma família é bem-sucedida sem o amor. Na verdade, nada na vida é bem-sucedida sem o amor. Se você não ama o seu trabalho, se você não ama aquilo que você faz, você nunca vai ser bem-sucedido. Você sempre vai estar insatisfeito. E quando e isso traz da mesma forma para dentro da família. Nenhuma família ela é bem-sucedida sem o amor. Então, escolha acreditar no amor. Escolha deixar com que esse amor que vem de Deus, porque a própria Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. Então, deixe com que esse amor que vem de Deus entre na sua vida, entre na sua família, entre na sua casa. E escolha acreditar nesse amor. E como que a gente faz isso na prática? Como viver esse amor na prática? Primeiro, elogie mais. Elogie mais. Às vezes a gente vive com as pessoas dentro de casa, entra, sai, acorda, levanta, toma café, almoça, de vez em quando janta junto, sai para lanchar, e às vezes a gente não elogia. Às vezes a gente vai vivendo os dias após dia, sem elogiar. Elogie mais sua esposa, elogie mais o seu esposo, elogie mais seus filhos. Às vezes a gente entra na rotina do dia a dia, no estresse, no cansaço do dia a dia, e às vezes a gente não percebe as coisas certas e boas que os nossos filhos fazem. Quem tem adolescente sabe, faz muita coisa errada, é muito desastrado, E às vezes a gente briga muito, chama muita atenção, mas deixa de elogiar. Então nunca deixe de elogiar, elogie sempre. Um hábito que a gente tem aqui dentro da nossa casa, no nosso lar, é elogiar quando acertar, criticar, ensinar e chamar a atenção quando errar, mas também elogiar quando acertar. Segundo ponto, ajude-os da sua casa nas atividades diárias. Gente, divide as tarefas. Homem, mulher, marido, esposa, filhos. Às vezes a gente tem filhos, os filhos vão crescendo e a gente não coloca tarefas para eles porque acha que eles ainda não dão conta. Dão conta sim. A Esté tem as atividades dela aqui dentro de casa, eu tenho as minhas atividades e a Marcela tem as delas. Então a gente divide as tarefas. E mesmo tendo essa tarefa dividida, às vezes a gente ajuda, Eu tenho as minhas atividades, tenho as minhas tarefas, por exemplo, lavar roupa. Lavar roupa é responsabilidade minha. Mas às vezes quando a Marcela vê que eu estou atarefado com outras coisas, seja com o trabalho, seja com a faculdade, seja com outra coisa, ela vai lá e lava a roupa para mim também, Mas a responsabilidade é minha. Terceiro ponto, escute seus problemas. Principalmente filhos e esposa também, e esposo. Escute os problemas, Às vezes a gente chega cansado, eu de vez em quando chego cansado, e aí a Marcela quer contar os problemas dela, eu tenho que escutar. Filhos, eu que já estou com filho adolescente, não sei, vocês pré-adolescentes, Às vezes não tem filho ainda ou não está nessa idade, mas às vezes teve um problema na escola, tem uma dúvida na escola, e às vezes quer te contar esse problema, quer te contar essa dúvida, e você às vezes não quer ouvir. E o quarto ponto, que é o que a gente está exercitando essa semana, ore por eles. E não só por eles, mas com eles. Ensine seus filhos a orar. Ore com eles, ensina-os a orar através do exemplo, liderando através do exemplo. Eu citei esse exemplo outro dia. O quinto, seja mais bondoso. Seja bom, seja bondoso. Seja amigo, seja carinhoso, Seja carinhosa também, Não seja ríspida com seu marido. Às vezes o seu marido, como o pastor esteve ensinando na nossa igreja, às vezes a gente tem uma unção maior de sonceira na nossa cabeça, mas seja bondosa, seja amorosa. E acima de tudo, seja paciente. Seja paciente com o seu marido, por causa da sonceira. E marido, seja paciente com a sua esposa. Por causa do perfeccionismo, por causa do gastar demais, por causa dos surtos que as mulheres dão demais. E sejam pacientes com seus filhos. Eles estão aprendendo. Muitas vezes eles erram é porque não sabem. E às vezes a gente, ao invés de sentar, aproveitar aquele momento de erro dos filhos e ensiná-los que ela errou por causa disso e aquilo, que a forma de acertar é outra forma, a gente simplesmente briga e chama atenção e não ensina o porquê. E eles não vão aprender nunca. Então, para a gente poder encerrar, eu queria trazer um versículo que está lá em Provérbios 24:3, que diz o seguinte: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Prudência também pode ser traduzido como inteligência. Então, com a sabedoria a gente constrói o lar, e sobre a prudência ou com a inteligência ele se firma. Então, use a sabedoria que vem de Deus, que vem do céu, para que você possa ter
um lar de paz abençoado por Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e vamos orar agora, cada um na sua casa, cada um no seu lar com os seus. Aproveite este momento e ore com os seus. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Amém. Amém. Tchau, gente.